ver como é que ela começou bem. Aí tá ali beijando um cara, beleza. Beijou o primeiro, beijou o segundo. Começando o ano muito bem, mano. Beijando o terceiro, ó. Já é o terceiro, só nos amassos. Beijou o quarto, tá beijando o quarto agora, de boa. Beijando o quinto, beijou o sexto. O sexto ali empolgadão, ó, no mall love. Mano, lambendo a baba de 4 caras já, mano. Você tá de brindes, bro. E aí no final ainda sobrou por uma ruiva ali, ó, de manhã já. Isso é o que foi filmado. Agora, imagine você, meu querido, o que não foi filmado. Ainda vai ter algum idiota que beijou essa moça que vai falar, ai, mano, pô, aqui é pegador, mano, pô, beijei mó gata lá, não sei o quê. Como é de verdade, pega a mulher pra caralho, mano. Você que não pega a mulher, você é um trouxa, mano, você é um beta. Mano, melhor ser liso do que pegar mononucleose, pegar lepra na boca. Imagina o último, mano. Esses canais que estão, assim, perseguindo mulheres, né? Esses canais estão fazendo isso. Eles estão abundando lá no YouTube, aqui eu não sei se tem, tá? E aí esses rapazes, né? Eu fico olhando assim, fico ouvindo a preocupação deles, né? Então, eles pegam, por exemplo, um vídeo como esse, né? Que a moça ali, se é que é a mesma moça, né? Porque ele não filma direito, né? Beija um monte de caras durante uma festa, uma noite, sei lá. E aí eles pegam e generalizam, assim, como se a mulherada acostumasse todas fazer isso, né? Então, virou, assim, uma perseguição dos homens contra as mulheres. Eu acho que a internet agora deu para eles um caminho, né? Para eles fazerem isso que eles deviam fazer antes em bares, entre eles, talvez, né? E esses caras têm muito seguidor, sabe? Realmente tem muito cara aí que fica querendo saber do porquê que, tipo assim, com ele as coisas não rolam, porquê que eles parece que eles não estão entendendo, assim, as mulheres. Então, vejam bem, isso aqui, que esse cara, o canal dele chama-se... eu não sei se é o mesmo canal que publica, né? Porque as pessoas repostam muito aqui, Social Arts, não deve ser o mesmo, nem sei o nome dele também, porque são vários que tem. E é uma coisa assim, tudo, eles querem colocar todas essas coisas na conta do feminismo, entende? Então, que é o feminismo que fez as mulheres ficarem assim, porque o que eles se ressentem, que eu percebo, é de que as mulheres estavam sob domínio dos homens, né? Eles tinham muito essa visão, assim, de que as mulheres realmente eram umas ingênuas, sexualmente falando, né? Aliás, o próprio Freud, quando ele começou a criar a psicanálise, então haviam as histéricas, né, que eram aquelas mulheres que hoje em dia se sabe que elas não faziam sexo, ou eram virgens, ou mesmo casadas, né? Mas os maridos ali era aquele fracasso, né? Até porque não podia engravidar, então tinha muito daquele sexo interrompido, porque não tinha pílula, não tinha nada disso, né? O próprio Freud falava que quando fosse inventada, ele não falou pílula, mas alguma coisa que fosse anticoncepcional, não sei se ele usou exatamente esse termo, que ia mudar toda a relação entre homens e mulheres e as neuroses também, ele mesmo falou isso. E aconteceu, que foi nos anos 60 que inventaram a pílula, e também foi nos anos 60, eu creio, talvez tenha sido antes, que começou a surgir realmente o feminismo, né, a ser pelo menos esquematizado, né? Teve a Betty Friedan, aquela feminista, teve a Simone de Beauvoir, várias outras. Isso foi lá na Europa, depois tinha a Angela Davis, também tinha várias mulheres falando sobre isso, né? E aí que entra uma coisa interessante, né? Porque então os homens não sabiam como que as mulheres eram sexualmente. Essa que é a questão. Tá? É claro que isso aqui que ele mostrou aqui, esse cara aqui, é um exagero, né? Isso aqui é um exagero, o cúmulo do exagero, certo? Uma mulher sair numa noite beijando vários caras e de repente transando com vários caras, sem que ela esteja trabalhando no negócio aqui, né? Isso é uma coisa rara. Mas ele pega um troço assim, em vez de ele comentar, poxa vida, o que será que aconteceu com essa pessoa, que ela
precisa sair beijando um, outro, indo para a cama com um, com outro. Não é, a questão não é essa. Ele coloca tudo num lugar comum, tipo assim, todas as mulheres são assim, né? Elas fazem isso. Isso é particularmente chocante, então, para os homens que ouvem isso aqui. Aqui já tem outro já. Esse aqui também. Ele fala o tempo todo disso. Aqui o que ele está falando. É Thiago Schultz o nome dele. Esse aqui está ganhando dinheiro, de verdade, com esse tipo de ataque às mulheres, tá? Ele está ganhando dinheiro porque ele está escrevendo livros. Oi, Nelson. Ele está escrevendo livros sobre esse assunto aqui, ele está ganhando bastante dinheiro. Então, são assim... Começamos bem o 2023. Vamos ver como é que ela começou bem. Olha aqui, ó, é sobre isso que eu estava falando. Beleza. Beijou o primeiro, beijou o segundo. Começando o ano muito bem, mano. Beijando o terceiro, ó. Já o terceiro, né? vamos amassos, eles começam a colocar esse tipo de coisa agora, como se fosse uma coisa comum, assim, entre as mulheres, né? Esse tipo de jogo aqui que ele está mostrando, que tem uma mulher fazendo, é uma coisa que os homens sempre fizeram, né? Então, parece que eles agora estão descobrindo através da internet, porque não foi o feminismo que trouxe bem essa consciência para a maioria dos homens, né? Foi a internet. Então, eles estão tendo a oportunidade, de repente, de filmar alguma coisa, aí jogar aqui um conteúdo, escrever sobre isso. E sempre na conta de que as mulheres não prestam, de que as mulheres enganam os homens, né? E que é o feminismo que é responsável por tudo isso. O que esses homens parecem esquecer é que justamente o feminismo surgiu porque são eles, são os homens que fazem isso, né? Que sempre fizeram isso. As mulheres podiam não saber. Então, se elas não sabiam, por que ia surgir o feminismo, por que elas virariam feministas e tudo mais, né? Bom, eu posso dizer da minha parte que as mulheres aderiram ao feminismo por uma razão meio simples, porque elas ficavam casadas com o homem, dedicando sua vida inteira para aquele homem, para os filhos, para casa. A maioria das mulheres não era rica, né? Não é rica, então era bastante trabalho cuidar de uma casa, de um marido, de criança e tudo mais. E quando elas atingem lá a sua menopausa, que agora é perto dos 50 anos, mas já foi perto dos 40, né? E mulher já foi considerada velha com 35 também. Tá? Os caras, sempre que eles podiam, eles trocavam essa mulher por uma de 20, de 18, na época até de 15, de certo? Né? E as mulheres perdiam todos os direitos, porque trabalho doméstico, eu acho que até hoje, né, não é considerado trabalho, é considerado amor, como diz a Silvia Federici, né? O que eles chamam de amor, nós chamamos de trabalho não remunerado. Aí, logicamente, que as mulheres, então, a partir daí, elas começaram a aderir ao feminismo. Tem mosquito aqui, que meu Deus. E também, elas tivemos, né, a pílula. Isso libertou, obviamente, as mulheres de um casamento eternamente com um sujeito, de ficar grávida, de repente, de um cara qualquer, ter uma gravidez que não quer, sabe? Essas coisas todas. Até porque as pessoas começaram a se libertar bastante de religião também, né? Hoje o Brasil está meio que caindo no buraco de volta com esse negócio de religião, né? Inclusive, isso aqui, para ter esse tipo de vídeo aqui no YouTube, o YouTube patrocinar esse tipo de vídeo, é porque realmente nós estamos num tempo que está voltando atrás, em termos de atraso, né? Porque isso aqui, nos anos 80, 90, isso aqui seria execrado, né? Ninguém ia querer saber de um idiota desse falando essa porcaria aqui. Esses caras, na realidade, que eram chamados de incels há pouco tempo atrás, que eram os esquisitões, né, que não saíam de casa, que não tinham nunca mulher, então eles eram agressivos, de repente eram esses que até matavam mulheres, combinavam de matar, né, a fulana, a ciclana. Mas a gente está vendo agora que tem muito cara nessa, muito cara, eles não precisam ser incels, esquisitões, nada disso. A maioria dos homens está nessa, de que eles não conseguem pegar a mulher que eles querem, usando o termo deles, pegar, né? A mulher que eles querem. A maioria realmente não consegue. Porque eles falam nesses vídeos aqui que eles fazem, que as mulheres de hoje têm um padrão muito alto, que elas querem sempre o macho alfa, que elas ficam sozinhas porque elas querem, porque tem muitos homens comuns, como eles falam, né, o beta, que gostariam de se relacionar com elas, mas elas não querem. É que tem uma coisa, tá? As meninas,
elas querem o tal do alfa, entre aspas. Toda pessoa quer uma pessoa especial na sua vida, né? Toda pessoa quer uma pessoa que seja pelo menos no nível cultural dela, de pensamento, de ideias, de visão de mundo. E o que acontece com a grande maioria dos homens é que os homens, quando eles são assim, homens comuns como esse, tá? E que a grande maioria, digamos, 90% assim, no Brasil pelo menos, eles são muito toscos, gente. Eles são pessoas assim, não é só que eles não têm estudo, não têm formação, eles não têm sensibilidade, eles nem sabem o que é uma mulher, não sabem transar, não sabem nada, sabe? E porque não se interessam. Não é que são deficientes mentais, não é isso. É que não se interessam mesmo. Porque o homem foi criado nesse egoísmo com relacionamento. Então ele não se interessa em conhecer a mulher. Agora estão se sentindo pressionados. Agora entrou essa coisa de que o homem tem que satisfazer a mulher. Primeiro que ele não tem, porque ou a mulher conhece a sexualidade dela e aí ela usa o homem para se satisfazer, igual os homens também fazem a mesma coisa com a mulher. Não é o homem que tem que fazer nada, certo? Mas eles são tão toscos que eles nem disso sabem, né? Então, como tem agora as redes sociais, tem Instagram, tem OnlyFans, tem vários, né? Que tem muita moça bonita, até porque às vezes a moça nem é tão bonita. Ela coloca os filtros lá, os efeitos da rede e ela fica muito bonita. Ou então, ela faz muita harmonização facial. Não são todas as mulheres que são muito bonitas, né? Mas fica parecendo assim na rede social que tem muita mulher bonita, né? E que tem muitos homens bonitos também, que também não é também verdade, né? E aí eles ficam nessa. Mas então essas são vagabundas, elas são muito bonitas, elas são vagabundas, elas querem só dinheiro, elas não sei o quê, elas não se interessam. Então não se interessam por um homem idiota desses. É claro que as meninas não vão se interessar por uns caras idiota desses, entende? Inclusive eles são tão idiotas que eles ficam fazendo isso aqui, no YouTube aqui, esses canais, pichando a mulher. E eles querem o quê? Né? E daí, então, estão colocando todos os defeitos. É no feminismo, é no não sei o quê, é porque é vagabunda, quer dizer, sempre as putas, né? Sempre tem que ter o termo puta, né? Então, sabe, os homens estão bem desesperados mesmo, é porque eles perderam a empregada doméstica dele. Eles perderam a escrava sexual, a empregada doméstica, a mãe. Aquela mulher era isso que eles queriam, da mulherada, né? E eles perderam mesmo, e agora essa geração está percebendo o que realmente perdeu, porque os outros já estão velhos, né? Então já não estão pensando nessas coisas, e nem tem coragem de falar essas merda aqui, os homens mais velhos, tá? Porque eles têm sempre um pouco mais de cultura aqui, né? Os que têm acesso à internet, né? E eles estão aqui, sabe, falando essas porcaria. Não tem estudo nenhum, não tem conhecimento nenhum, não se interessa por nada, não faz uma terapia, nada. Eles não sabem nada do que acontece e aí ficam falando essas merda aqui. E fazendo esses vídeos porcaria, mostrando uma garota que provavelmente tem algum problema, né, gente? Essa menina tem algum problema. Porque se ela sai numa noite beijando um monte de cara que ela nunca viu na vida e de repente vai pra cama, porque ele mostrou um banheiro químico também que tinha uma garota saindo do banheiro com um cara, sabe? Então essas pessoas, essas meninas que fazem isso, elas têm algum tipo de questão. Elas têm que ser encaminhadas talvez para um psicólogo, ou sei lá o que é, né? Mas eles pegam esses vídeos e eles fazem como se fosse a prática comum das pessoas, só para pichar. Eles são misóginos, eles são machistas, eles são feminicidas em potencial. Então, eu faço esse vídeo aqui, que depois eu vou deixar aqui, eu vou pôr também no meu canal do YouTube, exatamente para fazer assim um tipo de alerta, sabe? Quando vocês, meninas, né? Nossa, tem mosquito aqui que tem que entrar. Vocês cuidado com quem que vocês namoram, sabe? Porque quem são os feminicidas? São os caras que têm essa cabeça aqui. É essa cabeça aqui que faz um cara cometer feminicídio. E às vezes ele pode ser um cara estudado, tá? Porque eu, por exemplo, cheguei nesse canal aqui através do canal de um cara, homem, né? Que eu sigo no YouTube, que é um cara super intelectual, que fala de política, de esquerda e tudo mais. E eu fui procurar numa playlist dele um vídeo que eu queria assistir dele e eu achei isso aqui.
ele salvou sem querer na playlist dele. As pessoas fazem muito isso, de salvar vídeos que queriam salvar no modo privado e acaba salvando no modo público, né? E daí, então, quer dizer, o cara segue isso aqui. E daí eu mais ou menos sei que ele tem uma certa contenda, como se diz assim, uma palavra antiga, né? Com a mulher dele, com a ex-esposa, a gente não sabe bem se ele é casado, se ele não é, como é que é o negócio lá, que não fala muito, mas dá meio que para sacar assim, né? Então, quer dizer, eles ficam esperando isso. Esses mesmos caras, uma das coisas que eles mais fazem para não agredir fisicamente as mulheres que o deixam, é esperar que a mulher envelheça, porque daí eles dizem, não, porque daí, né, ela não vai mais ser bonita. Sabe, é uma coisa de inveja, tá, gente? O que eu percebo nesses canais, assim, é que esses caras, eles têm inveja das mulheres. Talvez eles sejam enrustidos mesmo. Talvez eles estejam no armário e precisassem sair, tá? E me percebe uma coisa, quando você vê uma moça que sofreu feminicídio, você vai entrar nos perfis de redes sociais dela, né? Eu sou uma pessoa curiosa, eu faço isso. E a gente vê que elas costumam sempre tirar aquela foto, né? Fazendo selfie no espelho, cheia de pose. Isso é uma coisa normal. Não é de vez em quando que elas fazem isso, tá? Porque de vez em quando todo mundo faz, né? Mas é constante. Elas são mesmo bonitas, elas sempre têm tipo um cabelão, estão sempre com uma roupa muito bonita, assim, muito sexy, fazem aquelas poses. E eles têm inveja. Então, eles ficam com essas mulheres, mas eles têm inveja, porque daí eles não suportam que, claro, que uma mulher bonita sempre ela tem muitos homens atrás dela. E é claro que é muito mais difícil para uma pessoa, seja homem ou mulher, bonito, resistir à tentação, né? Do que uma pessoa que é feia e ninguém vai atrás, né, gente? É claro. Tem que ser meio santo para isso. E acho que a humanidade não é santa, né? Então, esses caras, eles são tudo menos filósofos, tá? Embora eles fiquem aqui falando como se fossem filósofos que estão descobrindo a pólvora, né? Beijinho. Tô conseguindo desligar aqui?